Eu gostaria de revelar aqui nesse vídeo uma coisa que muita gente não sabe, mas eu tenho uma doença terminal e não é fácil. Essa doença, ela mexe com o meu corpo, ela mexe com a minha mente e ela, na verdade, é como se fosse um pano branco. Todos os dias eu acordo e eu lembro que eu tenho essa doença terminal. E não preciso dizer que a minha saúde fica privada com ela. Cada dia que passa, eu caminho diretamente para o fim. E eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês entenderem um pouquinho dessa doença. O nome da minha doença se chama envelhecimento. Peraí, mas você também está contaminado. Então a gente está junto nessa. Essa luta também é sua. Desde quando nós nascemos, nós caminhamos para a morte. Nós podemos abrandar o envelhecimento, mas hoje ainda não parado. Na verdade, já existe um conceito em medicina e pesquisas que os pesquisadores já nem discutem mais se um dia nós vamos curar o envelhecimento. Nós já sabemos hoje todos os fatores que fazem o nosso corpo envelhecer e adoecer. E na verdade, nós já podemos fazer algo para abrandar esse envelhecimento no nosso corpo. Mas os pesquisadores já não discutem mais se a gente vai curar o envelhecimento um dia. Discutem quando isso vai acontecer. Alguns daqui a 30 anos, outros daqui a 100 anos. Mas o fato não é esse. O fato é que as pesquisas sobre o envelhecimento e a cura do envelhecimento cada vez mais facilitam as tecnologias e capacidades de abrandar os danos do envelhecimento e as doenças relacionadas a ele no nosso corpo. Por exemplo, Alzheimer, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes, todos esses tipos de processos crônicos degenerativos estão diretamente relacionados ao envelhecimento. Se nós não envelhecêssemos, essas doenças não aconteceriam, elas não apareceriam, elas não se desenvolveriam, porque até os 25 anos o nosso corpo nos protege contra os danos do envelhecimento. Depois desses 25 anos, o nosso corpo nos larga ao tempo, ao Deus dará. Eu gosto de dizer que a natureza, o envelhecimento, vai nos matando elegantemente, porque o processo de reparo celular não existe mais após o envelhecimento. Ou seja, após mesmo a data de 25 anos que começa a acontecer o decaimento. E com isso, vem as pausas da vida, né? Que é menopausa, andropausa, tireopausa, você não absorve mais nutrientes, a sua saúde imunológica não é mais a mesma e as doenças vão aparecendo. Então, as pesquisas direcionadas a isso têm evoluído a ponto de nós conseguirmos desenvolver terapias todos os anos para poder abrandar esse processo, para impedir que, caso você tenha algum problema de saúde relacionado ao envelhecimento, ele seja abrandado, ou que nós possamos preveni-lo de forma em que você garanta mais saúde. E esse tratamento existe. Esse tratamento se chama o método AIAL. O método AIAL é um tratamento que vai analisar o seu organismo e vai garantir uma manutenção preventiva. Quanto tempo uma casa tem que durar? Quanto tempo um carro tem que durar? Depende de quanto você mantém a manutenção preventiva dele. Se você cuida sempre desse carro, se você cuida sempre dessa casa, eles vão durar indefinidamente. Ainda não temos tecnologia para parar o envelhecimento, mas nós temos tecnologia para garantir que você tenha uma saúde mais jovem. Através de certas análises, nós garantimos, o termo criado pelo Dr. Michael Reason, que é o termo da idade cronológica e idade biológica. O que é idade cronológica? Idade cronológica é a idade que está ali na carteira de identidade, que a gente fala que é um problema de DNA, quer dizer, data de nascimento avançado. No caso, é a sua idade que está registrada na sua certidão de nascimento. Mas existe uma idade biológica. Eu, com mais de 8 mil pacientes atendidos, mais de 10 anos na área, no Brasil e na Europa, eu recebo pessoas com 50 anos que têm um corpo funcionando de 70. E também recebo pessoas
com essa situação que a gente consegue regredir até 15, 20 anos mais novo, ou seja, garantir que os seus órgãos, os seus músculos, o seu corpo, a sua mente esteja funcionando com 20 anos mais novo. E isso traz benefícios no emagrecimento, porque a gente sabe que quanto mais você vai envelhecendo, mais difícil fica de você emagrecer. Isso tem benefícios no ganho de massa, né? Porque você vai rejuvenescer. Isso tem principalmente benefícios para atletas, nós atendemos vários atletas, como eu disse, quem quiser pode dar uma olhada no nosso Instagram, inclusive segue a gente lá, @DenisonReal, eu vou estar colocando aqui para vocês. E o que vai acontecer? Esses benefícios vão garantir que, por exemplo, um atleta que tenha 40 anos de idade cronológica, a gente reduz a idade dele para 35, para 28. Nós temos, por exemplo, hoje, uma pessoa que se cuida muito, que é o Cristiano Ronaldo. Ele tem 35 anos, mas com uma idade biológica de 26. Então, e garante para ele muitos mais anos, né? E é esse tipo de trabalho que a gente faz com o método AEL, né? Inclusive, o consultório que temos em Portugal é com a Natasha, que é uma cantora que inclusive cantava com a Nereida Galardo, que é ex-mulher do Cristiano Ronaldo. Então, o que acontece? Como funciona esse tratamento? Para a gente entender o envelhecimento no seu corpo, a gente precisa analisar o seu corpo como um todo. E para isso, nós utilizamos de 3 técnicas que formam a tríade AIAL. Essas 3 técnicas formam o método AIAL de tratamento, tá? E então, independente se você quer emagrecer, se você quer descobrir se você tem predisposição a algum problema de saúde, se você quiser manter sua saúde, se você é atleta, se você quer ganhar massa, ou se você tem um problema de saúde e quer promover a autocura, porque tem como isso, quando nós limpamos o seu corpo, quando nós nutrimos ele da forma correta, quando nós garantimos o melhor funcionamento e reduzimos sua idade biológica, o seu próprio corpo encontra autocura. Porque o nosso corpo tem a capacidade natural de cura para qualquer problema de saúde. Nós temos um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui também o link para quem quiser ver. Então, para que a gente tenha esse conhecimento e siga dessa forma, o método AIAL ele se baseia nessa tríade AIAL. E essa tríade AIAL ela é baseada na medicina ortomolecular, do qual eu sou especializado, que ela cuida das suas células, na medicina da morfologia do sangue vivo, que se chama medicina pleomórfica, que cuida das bactérias que vivem no seu corpo, porque existem mais bactérias no seu corpo do que células, então o seu corpo é formado por bactérias e por células. E a medicina biogênica, do qual eu desenvolvi, que cuida da matriz extracelular, onde vivem essas bactérias e células, que é o seu corpo. Então, nós fazemos uma análise, né, que demora mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora, onde nós vamos fazer uma entrevista, que na verdade é uma anamnese, né, específica de um método francês, oligoterápico, e a partir daí ela vai dar pra gente algumas condições de sintomas. Nós vamos analisar, fazer umas perguntinhas numa entrevista, e a partir daí a gente vai determinar alguns sintomas, se eles estão relacionados a isso, aquilo, e isso tudo vai ser confirmado num aparelho de bioimpedância, que é um aparelho que passa uma corrente elétrica no seu corpo, e aí ele vê a resistência elétrica de gorduras e tudo mais, vai dar pra gente alguns parâmetros, e também na análise do sangue vivo, que se chama o Live Blood, do qual eu me formei, inclusive, com o Lefrançois, que foi um dos criadores da oligoterapia que deu origem à medicina ortomolecular, e com o Dr. Bradford, que criou um aperfeiçoamento desse Live Blood, que se chama HLB. Nós temos com exclusividade, somos os únicos que trabalhamos com isso no Brasil. Como funciona essa análise? Eu coleto uma gotinha de sangue do seu dedo, coloco no microscópio e você vai ver as suas células junto comigo. Assim como parecido com a imagem que você reproduz em uma ultrassonografia ou algo em que você vai estar ali vendo. A diferença é que do microscópio vai reproduzir numa câmera e dessa câmera você vai ver em um monitor. E a partir dali, com esse aumento de quase 24 mil vezes, eu vou estar mostrando para você as condições de saúde das células, dos micro-organismos e as possíveis condições que estão na sua matriz extracelular, a condição da sua digestão, entre outros. E a partir daí sim, nós vamos criar um programa de tratamento, seja ele para recuperar a sua saúde, seja ele para promover a sua saúde, ou seja ele para poder garantir que você tenha um emagrecimento saudável, que você tenha um ganho de massa e muito mais. O método AIAL, na verdade, é um tratamento em que a gente já aplica já há um bom tempo, temos já ótimos resultados e a intenção dele no envelhecimento é analisar essas células, essas bactérias e esse meio em que é o seu corpo, que é um bioma, e cuidar dele para que possivelmente você não tenha nenhum problema. A nossa ideia é que você chegue aos 100 anos andando de bicicleta, com menos morbidades possíveis, que você tenha disposição para poder trabalhar, enfrentar os desafios do dia a dia e sendo cada vez mais feliz.
tá bom? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho aí, sigam a gente no Instagram e se você tem interesse, entre em contato com a gente e mantenha vendo sempre os nossos vídeos aqui, que a gente vai estar falando muito sobre saúde. E é dessa forma em que nós podemos abrandar o envelhecimento do nosso corpo, a ponto de nós nos tornarmos mais jovens e independentes, apesar da idade cronológica que nós temos. Um abraço a todos, vida longa e saudável a todos vocês.